E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de falar de uma das escolas literárias mais importantes da história do Brasil, que é o Barroco. Bora lá então? Eu sou o professor Alencar e antes de a gente começar, já sabe, né? É só se inscrever aqui, dar um like e aí a gente vai espalhando a literatura por aí. Olha só, por acaso você lembra de ter visto alguma coisa barroca na tua vida? Uma pintura, uma escultura, uma igreja? Por acaso a arte barroca é uma arte simples, minimalista, clean? Não é, né? Na verdade, quando a gente lembra do barroco, a gente lembra de algo mais rebuscado, mais complexo, mais tenso até. E por que é assim? Bom, para entender melhor isso, vamos falar um pouquinho sobre história europeia do século XVI, século que inicia a partir de 1501. O que a gente tem nesse período historicamente falando? Muita coisa. Por exemplo, a ascensão e o declínio das grandes navegações. Portugal e Espanha, por exemplo, eram países que navegavam muito, quer dizer, os impostos começam a aumentar, as navegações diminuem, já é um elemento para deixar a história tensa. Outros fatos têm a ver com a religiosidade. Estou falando da Reforma Luterana e da Contra-Reforma Católica. Essa questão religiosa, fundamental, galera, para a criação desse espírito barroco, tem o seu pontapé inicial com um cara chamado Martinho Lutero, um alemão. Ele começou, na verdade, a discordar de muitas regras aí do catolicismo romano, como essa história, por exemplo, de você oferecer bens materiais à igreja e, em contrapartida, ganhar o reino dos céus. Por isso, o que aconteceu com ele? Ele foi excluído, foi excomungado do catolicismo. De forma bem resumida, a gente pode dizer que, para Lutero, o céu era alcançado apenas pela fé e não por coisas materiais. E o catolicismo começa a perder o seu protagonismo, a sua liderança. Na verdade, já vinha perdendo. É só a gente pensar aí no Renascimento, o movimento cultural italiano, lá dos séculos XV, XVI, que vão trazer um novo ideal, uma nova proposta, chamada antropocentrismo. O homem é o centro. Essa nova maneira de enxergar o mundo aí do Renascimento vai se contrapor ao famoso teocentrismo católico, que é Deus é o centro. Essa ideia teocêntrica, que é medieval, vê o homem apenas como a imagem e semelhança de Deus. Para o antropocentrismo tem que ser visto um ser humano ligado à natureza física. Então, pessoal, o espiritualismo, a religiosidade medievais são obrigados, a partir de agora, a dividir espaço com uma nova proposta, com a valorização de aspectos materiais da existência. Já está sacando, né? O porquê de o barroco ser tenso? Pois é, a igreja, vendo os avanços aí das concepções antropocêntricas, vai reagir, vai fazer a chamada contra-reforma. Esse fato histórico vai querer o quê? Vai querer o retorno dos ideais medievais, quer dizer, todo o poder na igreja e também no Estado, no rei. Aí você vai ter um embate, um confronto, um fight entre duas forças antagônicas, teocentrismo versus antropocentrismo. O resultado desse confronto, galera, vai ser um homem em dúvida, dentro aí de uma dualidade, né? Tentando conciliar razão e fé, espiritualismo e materialismo. Por isso, as concepções sociais, políticas, artísticas desse período são marcadas pela tensão. Tá acompanhando aí? Tá anotando? Então, olha só, agora vamos entender de onde vem a palavra barroco, que é o que muita gente pergunta, muita gente quer saber. Não existe uma ideia fixa, digamos assim, uma ideia única a esse respeito. Muitas são as teorias, são as elucubrações. Gostou dessa palavra, né? Alguns etimologistas acham que vem de baros ou baros, que do grego significa pesado. Tem gente que já acha que vem do italiano, barocchio, que quer dizer engano. Há ainda a hipótese de que barroco era a palavra usada para designar uma pérola de formato irregular. De qualquer forma, peso, engano e irregularidade parece que tem a ver bastante aí, né, com essa escola tão ligada aí a tensões históricas que aconteceram com o final da Idade Média. Mas espera aí, professor, isso aqui não é aula de literatura? Você está falando aí só de história? Cadê a literatura barroca aí? Estamos chegando lá. Esse embate entre reforma e contra-reforma atinge o texto literário? Com certeza.
No Brasil? Aham. Só que antes de falar do Brasil, é legal a gente falar da Península Ibérica, principalmente da Espanha, que é um país fundamental para o Barroco. De lá vem dois grandes poetas que vão influenciar o pessoal daqui, Luís de Góngora e Francisco de Quevedo. O Góngora a gente pode associar a um estilo de escrita, galera, chamado de cultismo, que tem a ver com a linguagem culta, rebuscada, carregada de figuras e linguagem. Aliás, você pode olhar os vídeos aqui do nosso canal, a gente tem figuras de linguagem 1 e 2. É um assunto importantíssimo para entender escolas literárias e a literatura em geral. Mas enfim, então quer dizer, o Góngora é ligado ao cultismo, né? Essa linguagem aí mais carregada e tal. Usa muito, por exemplo, antítese. Aliás, antítese, ideias contrárias no mesmo pensamento, é perfeito para entender o Barroco. O Barroco é um movimento antitético. Além da antítese, a metáfora, o exagero, né? Que é a hipérbole, entre outras muitas figuras de linguagem. Já o Quevedo tem outro estilo, chamado de conceptista, que tem a ver com concepção, jogo de ideias. Esse estilo normalmente é encontrado muito mais na prosa, quer dizer, nos textos em parágrafos. São os textos que vão jogando ideias, né, que vão jogando concepções para fazer o leitor acreditar naquilo que o escritor quer. O escritor tenta convencer o leitor de alguma ideia. E agora chegou a hora de falar sobre o Brasil. E quando a gente fala de Barroco, galera, o Brasil é muito importante. É o que cai mesmo, né? Em Enem, em vestibulares. Por isso, fica ligadinho aí, continua anotando, não perde o foco, tá? O Barroco no Brasil inicia oficialmente a partir de 1601, com o livro Prosopopeia, do Bento Teixeira Pinto. E quando a gente fala em Barroco brasileiro, galera, a gente fala basicamente de uma região chamada Nordeste. Por quê? Economicamente, o Nordeste despontava naquele tempo, por causa das plantações de cana-de-açúcar, que davam muito dinheiro, também havia outras atividades. Se a economia estava bem, a parte cultural estava acompanhando, né? Afunilando ainda mais, a gente chega à Bahia, porque é de lá que vem os dois escritores que a gente vai comentar. Um nasceu na Bahia e o outro viveu lá boa parte da vida dele. E o primeiro que a gente comenta é Gregório de Matos Guerra, poeta baiano, chamado de Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno, galera? Mau hálito? Não, que é isso? Por causa das poesias satíricas dele. Na verdade, ele era como uma metralhadora, que fazia críticas bem-humoradas, sarcásticas, irônicas a muita gente. À igreja, aos ricos e poderosos, ao Estado, até mesmo à coroa portuguesa. Aliás, isso deu problemas a ele. Por causa dessas críticas, ele acaba sendo exilado para Angola, podendo retornar ao Brasil só depois de muitos anos. Mas para a Bahia, ele nunca mais pôde voltar, tanto é que ele morreu em Recife. Surfando na onda do Góngora, ele tem um estilo, então, cultista, tanto nos poemas satíricos dele, quanto nos líricos e nos religiosos. Os líricos, aqueles, então, ligados à mulher, à sensualidade, e os religiosos, isso aí a gente já sabe, né? A questão da fé, a questão da igreja em si. Aliás, falar sobre sensualidade, sobre fé, é muito a cara do Barroco, né? Ele está aí num conflito entre a carne e o espírito, o material e o espiritual. Olha o exemplo de um poema dele, é um soneto, na verdade, que é aquele tipo de poesia clássica, né? Com 2 quartetos e 2 tercetos. É o soneto 7 do Gregório de Matos. Tem um trecho em que ele diz assim, ó: incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Em outro trecho ele diz: se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Nesses 4 versos aí que apareceram para vocês, acontece a antítese, né, a oposição, encontra também metáfora, quando ele diz, por exemplo, se és fogo, se és neve. Fogo e neve são metáforas, ou seja, são comparações diretas, sem a utilização do como. Se és como fogo, se és como a neve. Aí, na verdade, a gente chamaria de comparação e não de metáfora, né? Se juntar tudo aí, você tem, com certeza, algo hiperbólico, algo exagerado. Pronto. Essa é a linguagem cultista da qual a gente está falando. Outro nome do Barroco brasileiro que a gente não pode deixar de fora, em hipótese alguma, é o grande Padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal,
Só que ele veio para o Brasil ainda criança, formou-se padre jesuíta aqui, né, no caso em Salvador, e lá ele começou as suas famosas pregações, falando, né, os seus famosos sermões. E ele escreveu muitos, galera, mais ou menos aí uns 200. Os sermões deles são longos, né, de 15, 20 páginas mais ou menos, e são verdadeiras aulas de língua portuguesa, são incríveis, muito bem escritos. Para a gente agora, no século XXI, fica um pouco difícil de ler muitas vezes, porque é uma linguagem um pouco mais antiga, rebuscada, ele usa bastante o latim, só que vale muito a pena porque são textos lindos. Ele tem um estilo, lá do Quevedo, né, que a gente chama de conceptismo, quer dizer, ele vai escrevendo sermões e vai tentando persuadir você através de concepções, ideias que ele tem. Entre os sermões mais famosos dele, a gente poderia destacar o Sermão da Sexagésima, que fala da própria arte de pregar. Ou então, um sermão que tem um nome longo, hein? Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, que fala sobre a invasão holandesa ao Brasil, aí em 1640. E tem também o Sermão de Santo Antônio, ou Sermão aos Peixes. Esse tem uma pegada um pouco mais social, né? Ele fala sobre os europeus escravizando os indígenas. Na verdade, galera, o padre Antônio Vieira tinha mesmo algumas preocupações sociais, né? Em relação aos índios, por exemplo, às mulheres, aos escravos. Por isso ele arrumou confusão com todo mundo. Quem é que tinha escravo na época? Os grandes latifundiários, plantadores de cana-de-açúcar, que acabaram perseguindo o padre. E vai defender direito de índio. Índio é pagão, tem que ser catequizado. A igreja mesmo perseguiu o seu padre, a Inquisição esteve atrás dele. E olha que curioso, mesmo vivendo em uma época de poucos recursos, de muita instabilidade, muitos conflitos, o padre Vieira viveu 89 anos, numa época em que a expectativa de vida era muito mais baixa, talvez metade disso. E deixo vocês agora com uma dica de filme, hein? Procure um filme chamado Moça com Brinco de Pérola. Esse filme fala sobre a vida do Johannes Vermeer, que foi um pintor barroco holandês. É um ótimo filme e ele tem algumas cenas em contraste claro, escuro. Aliás, essa dualidade barroca, né, da reforma e da contra-reforma, nas artes plásticas, vai se mostrar exatamente nesse jogo de luz e sombra, claro e escuro. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazerzaço e até a próxima!